Olá a todos! Cá estou eu aqui novamente, e sem nenhum atraso. E como prometido, hoje eu trago aqui para o canal um tutorial de como desenhar o corpo feminino de uma vez por todas. Para ser honesto, depois de um certo treinamento, fica muito mais fácil de entender de fato como desenhar qualquer tipo de corpo. Mas antes de tudo, precisamos de uma base. E aqui vai ela, com 3 dicas simples que mudam sua proporção de como desenhar uma dama pro meu camarada. O primeiro passo consiste em formas e proporção. Isso aqui são formas. Como você pode ver, elas sozinhas não fazem muita coisa, mas adicionando cada coisa em seu devido lugar e analisando as proporções de como um ser humano é, acaba saindo isso aqui. Uma proporção decente na hora de fazer um desenho tem 2 possibilidades: a ruim ou a boa. Ou nós temos a maior atrocidade existente, como um personagem com a cabeça 3 vezes maior que o corpo, ou um personagem anatomicamente correto. Para evitar esse problema, o melhor exercício é buscar referências de pessoas reais. Conforme o avançar da prática, você começará a notar padrões em todos os corpos, e nesses padrões você encontrará a proporção certa. A anatomia é uma parte importante na hora de desenhar qualquer animal, humano ou ser vivo que possua de fato um corpo. Embora as pessoas tentem decorar os nomes dos músculos antes de pôr em prática, você não precisa necessariamente decorar todos os músculos para fazer um desenho. Você só precisa saber quais deles são os mais importantes, ou seja, os que geram sensações e silhuetas. Por exemplo, uma coisa que eu esqueci completamente na hora de desenhar personagens femininos no começo era esquecer simplesmente que as personagens tinham costelas e tronco, e assim deixava tudo muito estranho. Às vezes você pode estar cometendo esse erro, então cuidado. Para finalizar o segundo ponto e reforçar esse exemplo, vou explicar alguns pontos em cima das imagens de personagem feminino de outros estilos, como de desenho animado, ao lado de uma base para gerar a silhueta. Nesse exemplo temos um cartoon mais antigo, aqui temos a Shigo. Repare que mesmo sem músculos evidentes à mostra, ainda é possível definir uma forma feminina. A silhueta dela é elevada pelas curvas, às vezes em S ou não. São uma simplificação do músculo em si. É como se pegássemos o cilindro e observássemos a forma original de um corpo humano, e assim tentássemos simplificar essa realidade fazendo linhas mais simples. A mesma coisa pode ser vista nesse exemplo da Garnet, mesmo com esses braços de macarrão. Ainda é possível definir uma forma feminina aqui. Neste exemplo da máquina, podemos achar que tem uma diferença gritante, mas isso é apenas impressão. Não se intimide com a diferença de estilo. Na realidade, a máquina apenas tem proporções mais realistas, assim como a maior parte dos animes. Veja a comparação desses 3 model sheet. Note que a forma universal para o corpo é a cabeça, a costela e a pelve. Lembrando, o tronco e a pelve têm mais ou menos uma cabeça de distância. Seguindo essa lógica, sempre será possível realizar uma base de corpo. Quero que observe com muita atenção que mesmo em cartoons, existe uma base e uma teoria para fazer um corpo parecer mais feminino ou masculino. O último recurso que eu tenho para você é o shape. O shape é sem dúvida uma das partes mais importantes na hora de fazer o desenho. Personagens têm seus próprios corpos, mas cada um tem sua característica, e devemos observar que é possível transmitir sensações no shape. Você tendo conhecimento básico te ajuda a desenvolver e evoluir o shape dos seus personagens de maneira original. A pedido do TT Oficial, eu tenho uma dica adicional sobre ângulos. Dependendo do ângulo, você pode deixar sua arte mais sugestiva ou menos sugestiva, e isso pode ser usado na composição e storytelling do desenho. Em breve, postarei algo mais aprofundado sobre este assunto. Para finalizar, recomendo que pratiquem essas observações de proporção e olhem como os artistas representam isso em seus trabalhos. Assim, fica muito mais fácil você encontrar seu estilo de shape para fazer seus desenhos. Não se esqueça, na hora de procurar proporções e observações, usar modelos reais de pessoas e começar a procurar padrões nos corpos. Ache padrões de comprimento, padrões de linha e padrões no que os outros costumam fazer para representar essas formas. Apesar daqui estar uma maneira mais simplificada, você dominando o básico, é questão de tempo até você dominar uma anatomia mais complexa e mais bem definida. Um recado rápido: um dos meus maiores desejos e também intenção do canal é ensinar as pessoas com os conhecimentos que eu aprendo enquanto eu, também estou aprendendo. Postar aqui alguns dos meus trabalhos e também falar sobre algo que eu amo tanto quanto desenhar, que são as animações ou séries animadas, que também será o tema do próximo vídeo. Então é isso, obrigado por assistir e tchau!